52% de valorização na cota mercado, 130% do CDI em média via distribuição de rendimentos. Esse foi um pouco do ano do AZQ11, o Fiagro listado da ZQuest. Fique aqui no vídeo e saiba mais de como foi o ano e o que a gente espera daqui para frente nos fundos agro da casa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Pérez, do time comercial da ZQuest. Hoje aqui eu tô com a Maria Tereza, do time agro. Maria Tereza, vamos falar aqui um pouco sobre o que foi o ano de 2025 para os fiagros da ZQuest. Foi um ano muito desafiador, eu acho que é uma das certezas, assim, que se você for digamos assim, na Faria Lima e falar sobre gestão de fiagro nos últimos anos, principalmente 2025, muita gente vai olhar com certo espanto ou vai falar que isso amedrontou. E mesmo assim, os fiagros da ZQuest foram muito bem, principalmente em performance relativa contra os pares ou olhando absolutamente só para os nossos fundos. Explica aí um pouco, pessoal, o que resultou, qual foi a grande causa, o que a gente mudou no ano passado para entregar essa performance tão bacana. Pedro, de fato, acho que 2025 foi um ano muito desafiador para a indústria como um todo. O setor, principalmente quando a gente olha algumas cadeias específicas, né, como a cadeia de grãos, de soja e milho, vem sofrendo algumas safras. A gente fala muito que a gente está num período de ajuste, né, nesse setor específico. Mas quando a gente olha o agro é um setor muito mais amplo, né, que isso. Então, é muito além de soja e milho, apesar de grãos, né, ser um dos principais segmentos. E isso é muito importante, porque a gente precisa trazer essa diversificação que o setor tem para o nosso portfólio. Então, nós temos todo o setor de açúcar e álcool, temos laticínios, temos o setor de proteína animal, temos indústrias de alimentos em geral. E essa diversificação, né, faz o agro, quando a gente pensa no setor como um todo, a gente não poder olhar de uma forma só. Então, quando a gente olha muitos eventos acontecendo em um segmento específico, não quer dizer que todo o setor esteja sendo impactado. E do nosso lado aqui, né, e o nosso trabalho do ponto de vista de gestão é justamente trazer essa diversificação para o portfolho, para ter um portfólio com mais resiliência, mais robusto e que às vezes questões macrosetoriais não afetem tanto a carteira. E sem dúvida, além desse olhar que é uma coisa mais específica, acho que de gestão, de como a gente escolhe o portfólio, os nossos fundamentos, os nossos modelos de análise e isso, né, todo o histórico de crédito da ZQuest, de modelos, de padrão, de ratings que nós utilizamos, trazem muita robustez, né? É algo que não é cada time faz da sua forma, a gente tem todo já um fundamento, todo o trabalho da ZQuest, muito aperfeiçoado por trás ao longo dos anos para chegar em modelos robustos que possibilitam sermos assertivos e trazermos estruturas robustas e bons investimentos para a carteira de nossos fundos. Maravilha, então acho que é importante também entender essa parte da diversificação, porque muita gente olha as notícias de agro, escuta um burburinho e acha que o agro inteiro foi mal no ano passado. De fato, como você comentou, alguns setores foram aquém do desejado, mas existem outros setores que performaram bem e a gente conseguiu trazer isso para as carteiras dos nossos fiagros, seja o listado AZQ11, como o setipado Luna, que é o AZQA. Maria Tereza, falando um pouquinho sobre carteira, né? Tem algum destaque, algum overview que você gostaria de passar para o pessoal de como estão as carteiras dos nossos fiagros? Acho que não precisa quebrar entre a AZQ e a AZQA, mas passar uma visão geral de carteira dos nossos fundos, principalmente do que foi 2025, se muita coisa mudou ao longo do tempo. Não, perfeito. Acho que a carteira de ambos os fundos, acho que performou bem, dentro do esperado, seguem bastante estável, sem nenhum evento, né, de crédito, nenhum evento material. Os ativos seguindo seus cronogramas, com um carrego aproximado da carteira de CDI mais 3, um carrego bruto. Os fundos bem alocados, hoje nós estamos praticamente 100% alocados em ambos os fundos, em ativos do agronegócio, então tanto em CRAs, em certificados de recebíveis do agronegócio, e também em fiagros, né, em outros fundos que investem na cadeia, principalmente em direitos creditórios. O que aconteceu em 2025, e a gente até trouxe isso em alguns relatórios gerenciais, nós tivemos muitas amortizações, e amortizações, e aí não entendam isso como inadimplência ou eventos, amortizações que aconteceram dentro do cronograma, de operações mais curtas, mas também operações que tiveram um resgate antecipado por parte do próprio devedor. Isso levou a um trabalho nosso aqui da equipe de fazer muito reinvestimento do patrimônio, né? Trabalhar muito na busca no investimento de novos ativos. E a gente viu isso com bons olhos, porque foi isso que possibilitou
a gente trazer mais diversificação para o portfólio e trazer também mais robustez do ponto de vista de estruturas. E isso também foi muito interessante porque coincidiu duas coisas, né, macro que aconteceram no setor. Um é do próprio segmento de Fiagros, a gente às vezes esquece que é uma indústria muito nova, né, que ainda está em consolidação e que teve uma regulamentação específica no ano passado. Então, trouxe previsão de novas estruturas, novos modelos, novos produtos, e a gente tem que estar à frente como gestão, trabalhando para trazer essas estruturas mais robustas e interessantes para os nossos investidores, nossos fundos. E a outra questão é o agro como um todo, como a gente já falou, teve um momento muito desafiador, mas com esses desafios e com os eventos que a gente assistiu, por mais que, né, quando a gente olha o agro como um todo, a gente fala que é uma parcela pequena, eles servem para a gente aprender muito e para a gente deixar as estruturas mais robustas. A gente, né, fala usar essa jurisprudência, esse histórico que foi criado para mitigar, né, e blindar, né, não que seja blindar 100% não é algo fácil, mas mitigar os riscos, trazer estruturas e mais confortos, olhares diferentes de novos produtos. Então, a gente usou e trabalhou muito nisso esse ano e acho que foi muito acertado. E a gente encerra o ano, né? Encerrou um ano e começa 26 com um portfólio estável, robusto e com diversificação, como a gente falou, em setores, em ativos e com estruturas que foram muito bem pensadas e trabalhadas aqui pela casa. Ótimo. Então, dentro da cozinha, se assim pudermos dizer, tá tudo andando muito bem. E o investidor, olhando para fora da cozinha, também deve estar bastante satisfeito com o dividendo que ele veio recebendo ao longo dos 12 meses de 2025. No caso do listado, uma valorização de cota impressionante, com uma manutenção da cota patrimonial. E no setipado, acho que a história é parecida também, não tem a variação da cota mercado, mas a cota patrimonial se mantendo estável ao longo do tempo e a distribuição de rendimentos, que para a gente acho que são as grandes duas diretrizes, né? Manutenção da cota patrimonial e distribuição de rendimentos para que assim a gente entregue a melhor experiência possível para o nosso cotista. Então, digamos que sobre o passado, o fundo está rodando bem, carteira bem posicionada para 2026. E falando em 2026, o que a ZQuest enxerga para o setor agro para esse próximo ano? Bom, Pedro, 2026, sem dúvidas, ainda tende a ser um ano de ajustes, né? Para não usar, assim, não necessariamente desafiador, mas ainda seguindo uma fase de ajustes que a gente escuta e fala muito quando a gente pensa no agro e na indústria de fiagros. Nós temos ainda juros estruturalmente muito elevados, temos para o setor agro como um todo, e isso a gente escuta, vê muito, né, em todas as notícias e conversando no mercado, um crédito muito mais seletivo. E em algumas cadeias, como a gente já falou específico, empresas e produtores que vêm sofrendo estão um pouco mais alavancados. Então, quando a gente olha a cadeia de grãos, nós estamos justamente observando, escutamos, né, tem se falado muito que teremos mais uma safra recorde, mas só o volume de produção não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que entender qual vai ser a relação de troca do preço de grãos e do custo de produção, para entender de fato a margem agrícola desse produtor e como ele vai performar, né, as suas obrigações, inclusive obrigações passadas, né? A gente sabe que é uma cadeia que muitos produtores e empresas do segmento, né, as revendas, os distribuidores, as indústrias, tiveram que trabalhar muito renegociação por conta de problemas de safra, de quebra de safra. Então o que a gente espera é que até agora está, né, indo bem, a gente não tenha um evento significativo relevante climático para essa cadeia performar bem e possibilitar ajustar um pouco esse cenário e as contas. Quando a gente pensa aí numa relação de troca mais positiva, nós vemos a cadeia de café, né, que está com um olhar um pouco mais positivo, e algumas neutras, né, que são mais resilientes, como o açúcar e álcool, e indústrias de alimentos em geral. E como nós enxergamos isso no nosso portfólio, é justamente estando atento a isso e trazendo essa diversificação que nós comentamos, setorial como um todo. E o nosso trabalho é justamente estarmos bem posicionados do ponto de vista de portfólio, mantendo toda a nossa disciplina de crédito, a robustez dos nossos processos, né, adotados aqui por todas as áreas de crédito da ZQuest,
mantendo um monitoramento muito ativo. Quando a gente fala em agro, nós estamos falando, né, na maioria das vezes, uma base, né, a base primária numa indústria a céu aberto, então tem um impacto em toda a cadeia. A gente precisa estar sempre monitorando, em contato constante com as empresas, buscando as melhores estruturas, né, robustecendo cada vez mais. Acho que esse é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 12, 18 meses aqui, e é nosso foco continuar fazendo, e nosso trabalho e a forma que nós acreditamos, né, ser o melhor modelo para a gente começar aos poucos a assistir um crescimento gradual do mercado de capitais agro como um todo. Não, perfeito. Até complementando aqui a Maria Tereza, né, a gente fala muito da estratégia de crédito da ZQuest como um todo, só reforçando para quem não está nos assistindo, hoje a ZQuest, hoje não, mas no fechamento de dezembro a ZQuest contava com mais de 38 bi de reais sob gestão, dos quais 25 bi estão em crédito privado, que a gente chama de high grade, e 6 bi em crédito alternativo, somando agro, infra e imobiliário. Então, a gente reforça muito essa questão de ser uma casa forte de processos, de controle no crédito, porque a gente aproveita de toda essa sinergia que as áreas de crédito compartilham entre si e aproveitam em cada uma das estratégias, e acho que, modéstia à parte, isso tem sido uma grande vantagem competitiva da ZQuest em relação a demais casas. Acho que ficou bem claro para quem está nos assistindo o que foi o ano de 2025 dos fundos agro da ZQuest, como que a gente conseguiu performar bem, mesmo em um cenário que às vezes na mídia parece até apocalíptico, e calma, né, talvez não seja tão assim. Exato. E também o que a gente espera para 2026, essa questão de setores positivos, setores mais negativos, setores neutros. Acho que é importante para quem está nos assistindo entender que, mais uma vez, o agro não é uma coisa só. E se você tiver qualquer dúvida sobre os fundos agro, os demais fundos da casa da ZQuest, não hesite em entrar em contato conosco via site, rede social. Lembrando que nós estamos presentes no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Não hesitem, por favor, entre em contato aqui com a gente. Mas alguma coisa para acrescentar, Maria Tereza? Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até uma próxima e um bom 2026.